paz de Cristo. Vamos iniciar mais um estudo, um tópico bastante interessante e que tem várias ramificações. A gente vai falar sobre a criação e o jardim do Éden versus o templo, o tabernáculo, do Gênesis ao Apocalipse, e quais as implicações de tudo isso em relação ao Novo Testamento e ao livro do Apocalipse. A criação e o Éden versus o tabernáculo. Uma nota que a Terra Prometida também faz parte desta simbologia, mas aqui nesse estudo o foco é no tabernáculo. O tabernáculo e o templo representa o reestabelecimento do espaço sagrado que foi perdido quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Até mais uma pergunta que esse estudo vai responder. E a Bíblia, é importante dizer que é um livro espiritual, muito mais que científico ou histórico, que foca em nos revelar como voltar ao Jardim do Éden, o nosso templo celestial. Apocalipse 20 a 22, os capítulos 20 a 22 e por toda a Bíblia, a gente vê esse reino de Deus que se assemelha, que se liga ao Jardim do Éden, muitos detalhes ligados à criação, sendo o Jardim do Éden e a criação ali, Gênesis 1, 2 e 3, relativos e ligados ao templo celestial, como a gente vai ver nesse estudo. Todo Apocalipse e a Bíblia nos revelam como este retorno, o retorno ali ao Jardim do Éden, ao início da criação, como isso pode ser feito, os 6 dias da criação, o descanso, tudo através de simbologias e tipos, a tipologia bíblica, que nos mostram a inspiração da palavra de Deus. E aqui, iniciando com esse slide de comparações e paralelos entre a criação e o Jardim do Éden, Gênesis ali, capítulos 1 a 3, comparando com o tabernáculo, a criação e o Éden, com foco aqui no tabernáculo, principalmente nos primeiros livros da Bíblia, também em livros de Ezequiel, Apocalipse e outros. Veja só o primeiro ponto. A criação, obra das mãos de Deus. Veja só, Deus criando uma casa para o homem. No tabernáculo a gente vê as mãos humanas guiados por revelação e agora o ser humano, os crentes, fazendo uma casa para Deus. Tópicos, o tópico do Antigo e Novo Testamento. Veja só a presença do Criador andando com Adão e Eva, coloca a palavra em hebraico, halak. No tabernáculo e no meio do povo também, como a gente vê em Levítico 23, 12, Deuteronômio 23, 14 e outras passagens. A gente vê essa ligação da criação e Jardim do Éden com o tabernáculo. Questão de servir e guardar. Essas duas palavras no hebraico que eu coloco aqui, a gente vai ter slides mais na frente falando sobre elas também. Então, Adão e Eva, servir e guardar, ali em Gênesis no capítulo 2, no verso 15, é uma função ou funções que o sacerdote no templo e no tabernáculo faziam, servir e guardar. Interessante, né? Várias passagens aqui em Números que mostram isso e outras passagens também que não estão aqui. A entrada do Jardim do Éden, no leste, Gênesis 3, 24, mesma situação, tabernáculo e templo, onde a entrada ali voltado para o leste. Muitas passagens não vão dizer diretamente, Ezequiel sim, em outras em Êxodo e outras passagens não dizem, mas o contexto todo mostra isso pelas outras partes do tabernáculo. Outro tópico, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, a ligação com o Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, lei, sabedoria, a gente liga ao livro de Provérbios, Deuteronômio 30, tópico bastante interessante porque em Deuteronômio 30 fala justamente isso, as leis e a ligação com o bem e o mal. Escolha o bem e não o mal. O rio fluindo do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 10. O rio no templo celestial, a gente vê em Ezequiel 47 e vê também Apocalipse 21, 22. Ouro, pedra sardônica no Jardim do Éden, Gênesis ali no capítulo 2. Também no templo e nas roupas dos sacerdotes, passagens em Êxodo capítulo 25, nos versos 7 e 11, Apocalipse também. O descanso sábado, um tópico bastante profundo por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
a criação que culmina no descanso. A gente vê esse descanso, o sábado, ali no início de Gênesis 2, e a construção do tabernáculo que culmina no sábado, também Êxodo capítulo 31. Apocalipse também 21 a 22, relativo a isso. Então veja só, a criação e a ligação com o tabernáculo. Veja só, muitas ligações, como a gente vai ver e vai continuar vendo aqui em seguida. A questão da luz, espaço e tempo ali na criação e também a importância no tabernáculo. A gente vai ver na criação terra firme, água, separação, espaço, né? Tudo fala de espaço, essas partes aqui da terra, água, separação. A gente vê sol, lua, dia, noite, luz, escuro. É o tempo. A gente vê o espaço e o tempo na criação, o tempo que se liga ao sol e à lua, dia e à noite, luz, escuridão. O tabernáculo fala do espaço também. Por quê? Porque o tabernáculo é estrutura física, tem todas as suas medidas, o espaço que ele ocupa. Tem a questão do sábado, inclusive o tabernáculo, a localização, o templo em Jerusalém, sempre o local onde Deus escolheria. E tem as festas de Israel, a questão do sábado, as luas, festas. Então fala muito de tempo também. Então ir ao templo, ir àquele espaço físico. Tem a ligação do sábado, lua, dias sagrados, que fala do tempo. Então, veja só, espaço e tempo. Os festivais, festas de Israel, sacrifícios. Veja só essa ligação da criação, onde ali se mostram os animais. Depois no templo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Na criação ali o domínio do homem sobre o animal, realmente um governo, o domínio, Gênesis 1. E a gente vê a questão dos sacrifícios no templo, no tabernáculo, livro de Levítico, falando dos animais. Então veja só, há muita relação disso, porque uma vida de sacrifício é realmente uma vida onde Deus está sendo espelhado no crente, o sopro de Deus, do Espírito Santo no crente, versus a vida animal, que é uma vida que não tem o Espírito, ali o sopro do Espírito. Não é a imagem de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Separação do escuro da luz, da água, da terra, na criação versus as divisões do tabernáculo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, as cortinas ali do tabernáculo, véu, os luminares ali em Gênesis 1. Para quê? Para sinais e tempos determinados. Veja só essa palavra, tempos determinados, aqui. Essa palavra tempos determinados que está ali em Gênesis 1, que é essa palavra no hebraico, que também significa festival, solenidade, festas de Israel. A gente vê muito no livro de Levítico, festas de Israel, essa mesma palavra, e por toda a Bíblia. Veja só, em Gênesis 1 versus o tabernáculo e o templo. Veja só, o homem, a imagem do Criador, a gente vê isso na criação, mas não os animais. Esse é o santuário celestial, onde o homem domina sobre os animais. Domina, é claro que, literalmente, se a gente for pegar, não é para maltratar animais, muito pelo contrário. A obra do engano versus a obra do Espírito de Deus, a questão do engano, uma obra, um trabalho onde não tem a imagem do Criador versus a obra do Espírito de Deus. E isso a gente vê nessa simbologia também de animais ou bestas e homem. O homem ali, Adão e Eva, como se estivessem reinando no Éden. Por quê? Porque eles tinham domínio sobre a criação. A obra sopro do Espírito, Gênesis no capítulo 1, 18. Homem domínio sobre animais, no mesmo verso, Gênesis 1, 18. Adão e Eva eram realmente reis no Éden, inclusive deveriam julgar a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, que fala muito das leis, Deuteronômio 30. Adão e Eva realmente eram reis no Éden. A gente vê essa questão do bem e do mal, a árvore, e a ligação com as leis, Deuteronômio 30, escolher o bem versus o mal, e o rei, que ali nos tempos bíblicos, a principal função era julgar. A gente vê isso muito na vida de Salomão, por exemplo. Então, julgar o bem e o mal. Na verdade, esse julgamento do bem e do mal que vem da sabedoria
e do conhecimento de Deus que nos guia. Essa que é a grande verdade. Essa questão de animais que a gente vê já ali no Éden também após o pecado. E veja só, o animal é sacrificado, como a gente vê ali no Éden, e eles se vestem ali que estavam nus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Veja só, a questão de imagem, essa palavra tselem, no hebraico que tem ali em Gênesis 1, que é a mesma palavra para estátua que a gente vê no livro de Daniel. Inclusive o livro de Daniel é muito ligado a esses tópicos aqui, né, porque fala bestas, animais. A gente não vai aprofundar, mas muito ligado a isso. Porque tudo isso ligado à idolatria também, porque o que é uma idolatria? Realmente não está espelhando a imagem, né, do projeto que Deus quer para a vida do crente, para a vida do seu povo, da igreja. O livro de Daniel fala muito sobre isso, onde bestas ali vão tomar conta. Apocalipse também, essa questão da bestas, criação, essa obra, né, o 6, o trabalho versus o 7, o descanso. Então, o livro de Levítico se liga muito a isso, inclusive liga-se muito ao livro de Daniel, Apocalipse, questão do sacerdote versus Adão, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Animais, festivais, o número 7, a idolatria. Então, tudo isso que o crente deve se afastar, e quando peca, porque somos falhos, realmente a natureza animal ali representada ali na expiação, no sacrifício, tem que ser realmente colocada diante de Deus. Ali a mão do sacerdote na cabeça do animal, não à toa, é realmente os pensamentos que têm que estar ligados ao pensamento de Deus, para que ele seja o verdadeiro rei da vida do crente. Todo esse tópico de Daniel, a gente vê Daniel 2, 3, a questão da imagem, o sonho ali do rei, a imagem de ouro do rei, e a ligação com Daniel 7, os animais, porque falam de mesmo tópico, e inclusive o livro de Daniel se liga muito entre os capítulos entre si, que não é um tópico aqui, mas espero fazer estudos sobre o livro de Daniel bem mais profundos na frente. A ligação da criação e o tabernáculo, já são algumas semelhanças do texto na criação em Gênesis 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus acabou no dia 7º a obra que fizera, toda a sua obra que tinha feito, abençoou o dia 7º, santificou o descanso de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Veja só a ligação com Êxodo 39 e 40. Só alguns textos aqui. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo. Coloco em cores aqui as palavras que são, inclusive no hebraico, a mesma palavra. Os filhos de Israel fizeram, viu Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Em Êxodo 40, e os santificarás, todos os seus pertences será santo, assim Moisés acabou a obra. Veja só, várias palavras que ligam o texto. Deus viu, e viu Moisés, questão de fazer, é uma obra, e eis que era muito bom, e eis que tinham feito no tabernáculo. A bênção de Deus no dia 7º, a bênção de Moisés abençoando ali aquela obra e o povo. Questão de santificar, ser santo, uma obra que é terminada, veja só, uma obra que é finalizada, é a obra da criação, que significa, em tipologia, a obra que Deus quer fazer no crente, assim como Ele fez na terra, no céu. Ele quer fazer e quer moldar o crente. Não à toa o livro do Apocalipse, vários livros ligam-se a esses temas de obra, de céu, de terra, atingidos, trombetas, atingido céu, terra, mares. Por quê? Porque fala também da obra de Deus no crente, não apenas a parte literal deste mundo ou dos céus sendo atingidos. A questão do trabalho, descanso, o trabalho ligado ao número 6, o descanso ao número 7. Inclusive, como a gente tem falado, esse é o tópico ali no Apocalipse 13. Inclusive, como a gente tem falado, a ligação do 666 no Apocalipse 13 é isso.
todo o contexto ali do trabalho, o descanso, as festas de Israel, o número 7, as 7 trombetas, porque Deus nos chama para esse descanso dessa obra que a gente vê em Gênesis 1 e 2. Veja só, o 6º dia da criação, e foi tudo muito bom ali a criação. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou, é o Shabat. No 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º, descansou de toda a sua obra, descansou, é o Shabat. E no Êxodo, capítulos 25 a 31, a gente vê 6 partes que iniciam com "E falou o Senhor, o Yahweh, Deus, a Moisés". 6 partes, interessante, né? Não à toa. E em seguida a gente vê as leis do sábado, descanso no 7º dia. O tabernáculo fala dessa questão do espaço e do tempo. O espaço é estar na presença de Deus, no lugar que Deus quer, no tempo de Deus também, estar vivendo esse tempo. Esse Apocalipse nos capítulos, principalmente ali capítulos 9 a 13, fala muito desses tópicos. É importante entender o Criador que pela sua voz criou tudo ali em Gênesis, esse mesmo Criador, como a gente vê no Apocalipse, por toda a Bíblia, falando, esse mesmo Criador que por toda a Bíblia, pelo Apocalipse, ele vai falando as trombetas, e com isso a criação vai se moldando a ele, senão o julgamento. As obras que não são de Deus, essas vão ser julgadas para que a gente chegue no descanso dele. E esse tópico bastante importante, que tem várias ramificações, inclusive, que eu devo aprofundar em outros estudos mais na frente, questão de serviço, julgamento, cativeiro e sacrifícios no Éden, e principalmente aqui Adão e Eva como reis e sacerdotes no Éden. Eles serviam e guardavam, eles trabalhavam no jardim, guardavam ali o jardim. Palavras no hebraico aved, que é essa palavra de servir, servo também, e shomer, essa palavra para guardar. Veja só essas 2 palavras muito utilizadas quando se fala no serviço dos sacerdotes mais na frente, e que foram usadas para Adão e Eva. No Jardim do Éden a gente vê esses temas de servir e guardar, a árvore do bem e do mal versus a lei, como falei, julgar e escolher o bem versus o mal, que é a lei. Questão de nudez, que se liga a cativeiro, mais na frente na história de Israel, essa palavra para nudez vai aparecer muito. Questão das túnicas de peles, que representa o sacrifício do animal, que cobriram ali Adão e Eva, muito ligado ao tabernáculo, ao templo, os sacrifícios. Tudo isso na história de Caim e Abel também, que eu coloco aqui, porque tudo isso representando o serviço do tabernáculo e do templo, a questão do crente, a questão do sacerdote também, servindo e guardando. Com Cristo, com Deus, possamos saber julgar o certo do errado, o bem do mal. É um poder que apenas o Criador tem. Quando isso não acontece, a nudez, o cativeiro, mas tem a cobertura do sacrifício, representado pelo sacrifício de Cristo, ali no Antigo Testamento, os animais. Tudo isso que a gente vê já desde ali do Jardim do Éden, que falam do serviço do tabernáculo e do templo. Túnicas de pele que cobriram Adão e Eva, ali no Éden, também são roupas sacerdotais, que a gente vê em Levítico, capítulo 7 e 8, Êxodo 29, 40 e outras passagens. Veja só, a ligação do Éden com o serviço do templo e do tabernáculo. Ou seja, somos sacerdotes, e ali como Adão e Eva. Os querubins, os anjos que guardam o Éden, Gênesis capítulo 3, eles assumem o posto de Adão e Eva. Inclusive o judaísmo fala sobre isso. É um tópico bastante profundo que tem implicações inclusive no Apocalipse por todo o Novo Testamento também. Que seremos sacerdotes de Cristo, já somos, né? Mas mais ainda nos tronos celestiais. Reis também. Então Adão e Eva eram como anjos, né? Porque serviam e guardavam ali o jardim. Mais na frente a gente vê na Bíblia os sacerdotes tomando esse posto.
servindo e guardando as leis e o tabernáculo e o templo. Outra ligação do Éden, o tabernáculo e o templo. A costela ao lado ali de Adão para construir, como em Gênesis no capítulo 2, 22 fala. Em Gênesis no capítulo 2, 22 a gente vê que a mulher foi construída. Essa palavra no hebraico ali. Então, a costela ao lado de Adão, que se torna essa mesma palavra, a tábua, a coluna na construção do templo. A gente vê esses detalhes em Êxodo, em 1 Reis, no livro de Ezequiel também. Então, a palavra baná aqui de construir, no hebraico, e a palavra tsela, que é costela ao lado, a tábua, a coluna, ligação do Éden com o templo. E a gente se pergunta por que estudar tudo isso? Algo apenas legal? Não, não é apenas isso. Isso são, inclusive, chaves de abertura para livros como Apocalipse, livro de Daniel, tópicos mais profundos, livro de Ezequiel também, anjos versus sacerdotes. Isso é muito importante. Por exemplo, coloco apenas algumas passagens aqui. Apocalipse 15, no verso 6. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, veja só, com vestes sacerdotais, cingidos com cintos de ouro. Veja só, a ligação de anjos com sacerdotes. E fala o quê? Claro que passagem isolada, mas a gente fez um estudo profundo do Apocalipse. Isso mostra o quê? Que a igreja vai estar nos tronos celestiais. A gente fez estudos mais profundos do Apocalipse e mostra isso. Ezequiel 28, no verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa. Passagens complicadas, como Ezequiel 28, aqui no verso 13. Estiveste no Éden, ali falando do rei de Tiro, príncipe rei de Tiro. Jardim de Deus, veja só a ligação com Éden. Toda pedra preciosa que fala das vestes sacerdotais, que no verso 14 de Ezequiel 28, tu eras o querubim, veja só a ligação com o querubim. Veja a ligação com o querubim, anjo. O ungido para cobrir, te estabeleci no Monte Santo, ali falando do príncipe rei de Tiro. No Monte Santo de Deus estavas, veja só, Monte Santo, e aqui liga com o Monte Sinai, veja só, uma profunda ligação que apenas vendo esses detalhes e ligando essas histórias, que não é nem o caso da gente ligar tanto a questão do Monte Sinai aqui, mas como todas essas histórias, o Éden, o Monte Sinai, veja só, o livro do Apocalipse, questão de anjos, Adão e Eva, tudo isso está interligado. No meio das pedras afogueadas andava. O livro de Daniel também, aqui no capítulo 10, no verso 5, homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino. Veja só, questão de anjos como sacerdotes. E realmente, o mais profundo disso é tudo ligar com o quê? Com a igreja, como os fiéis, seja Antigo ou Novo Testamento. O mais profundo de tudo isso é ligar todos esses tópicos e essas histórias com a questão do crente, tornando-se um sacerdote, e ali é como anjo, como Jesus falou, como anjo no céu. A gente vai explorar em outros estudos, mas aqui toda a base disso. A questão do serviço do templo, todo o livro do Apocalipse, livro de Daniel também, Ezequiel. Ezequiel, inclusive, era ali da família sacerdotal. É o verdadeiro sacerdócio que aponta para a igreja servindo no templo celestial com Cristo, um reino de sacerdotes, é como fala o livro do Apocalipse. O Apocalipse junta todos esses temas da criação, questão do 7, o descanso versus o trabalho, 6, o lado negativo ou positivo do número 6, trombetas, taças, muito 7 ali, lei, o fogo, etc. Esses livros vão se abrindo, essas passagens, quando a gente vai tendo todo esse conhecimento dessa ligação do trabalho de Deus, do Criador, desde ali, do Gênesis da criação, que vai sendo mostrado em tipologia no serviço do tabernáculo do templo e para a igreja do Novo Testamento. A gente vai finalizando com várias ligações, algumas que eu até já tenho falado, ligações entre a criação, o Jardim do Éden, com o tabernáculo e o templo. Porque a palavra de Deus é o espírito de profecia, isso que a gente vê até no Apocalipse,
esse testemunho da obra de Cristo que vem desde a lei da criação, do Gênesis, até o Apocalipse. Então, apenas alguns paralelos aqui, vou focar até mais nas setinhas aqui do lado esquerdo, como por exemplo, o Espírito, no hebraico Ruach, sobre as águas ali na criação. Esse mesmo Espírito que está sobre os artesãos na construção do tabernáculo do templo. A questão do conhecimento, essa palavra no hebraico da também entendimento e separação, bem as palavras que eu coloco aqui, a pronúncia do hebraico, essas palavras que são muito usadas com relação ao templo, a ligação do livro de Provérbios, por exemplo, a questão de Salomão, muito ligada à sabedoria e conhecimento, também o livro de Daniel, toda essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento dessa obra verdadeira que Deus vai trabalhando no crente. Por isso, a ligação de Salomão, o homem do templo, com tudo isso, Daniel também, muita ligação do livro de Daniel com o templo também. Os mares, o mar, Yan, essa palavra no hebraico, na criação, e a bacia ou mar de fundição no templo de Salomão. Luminárias no hebraico, o sol e a lua, também ali na criação. A gente vê as lâmpadas do candelabro menorá no tabernáculo. E aqui nesse estudo tem mostrado apenas algumas das ligações da criação do tabernáculo, da construção da obra ali, detalhada em Êxodo, por exemplo, com a obra da criação. O povo judaico, o hebraico já conhece isso já de milhares de anos atrás. E aí que entra todo o poder do Novo Testamento, da obra de Cristo, que vai mostrando tudo isso. A separação, essa palavra no hebraico badal, que separou luz, trevas, águas, das águas, o dia da noite, ali na criação. No tabernáculo a gente vê essa mesma palavra para separação, do que é o véu, as cortinas que separam, inclusive o tabernáculo com 3 locais, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. A questão da árvore da vida, a árvore do bem e do mal, a questão da arca da aliança, a vara de Arão ali dentro da arca, as tábuas da lei também ali na arca, a questão do bem e do mal e as leis, sacrifício, animais da criação versus o homem, questão da imagem de Deus ou não, a imagem de Deus o homem, animais não, a questão dos sacrifícios ali em Levítico por todo o Antigo Testamento e o nosso sacrifício no Novo Testamento. Realmente o sacrifício tem uma obra que é a imagem, o espelho de Deus, é o 6 e o 7, descanso. Adão e Eva, servir e guardar, já tenho falado sobre isso, mas um tópico bastante importante, a questão dos querubins, esses anjos que guardam o Éden. E a ligação com o sacerdote, servir e guardar. Então, realmente a gente serve nesse templo celestial, guardando os mandamentos de Cristo, inclusive, para que a gente possa ser essa obra, essa construção para Deus e servir nesse templo celestial, não só agora, como mais ainda do porvir, dos lugares celestiais. Outro paralelo, ligação que eu já falei, o Jardim do Éden, entrada ali do lado leste, ao oriente também, como a gente vê na Bíblia também, tradução em português, Queden. O templo, a entrada também pelo leste, mesma palavra. As árvores no Jardim do Éden, na criação, a gente vê o templo de Ezequiel e Apocalipse, muita ligação, fala muito de Ezequiel, as árvores ali, capítulos a partir do 40, Apocalipse também, a volta ao jardim, a ligação com o templo, porque a volta ao jardim, e até desde hoje, quando o crente volta à presença de Deus, é claro que apenas em parte, isso vai ser completamente quando a gente realmente chegar nesse templo celestial, verdadeiramente esse nosso corpo for construído e essa construção terminada, a gente está realmente com um novo corpo. Paulo fala sobre isso. A costela, o lado de Adão, que construiu Eva, e a costela, que é a mesma palavra, o lado, a tábua, coluna, na construção do templo. Questão de construir, construção, e essa palavra que é mesmo no hebraico para o lado, a costela, que se liga a tábua e coluna do tabernáculo e do templo.
Realmente isso é o espírito de profecia, testemunho da obra de Cristo, que a gente tem que buscar, não entender a Bíblia literalmente, mas olhar dessa forma, a forma profunda que Deus quer nos mostrar. É claro que muito ainda vai acontecer para que tudo isso chegue mais profundamente à igreja, inclusive. A gente espera a festa de tabernáculos, a gente espera realmente esse reino de Deus atingir essa terra. Mas por enquanto a gente já vai se fortalecendo, estudando, entendendo a palavra de Deus, entrando realmente no Santo dos Santos, que ali o símbolo também, uma das coisas do Jardim do Éden, entrando na presença de Deus. Possamos servir nesse templo, possamos achar o perdão para os nossos pecados, viver uma vida realmente onde o Espírito de Deus é soprado em nós, uma obra verdadeira dentro de nós, e isso vai atingir toda a igreja, todo mundo, inclusive em algum momento, e que já inicie em nós. Mais estudos na sequência vão mostrar toda a profundidade disso e a importância disso também. Aguardamos o momento onde essa terra se tornará um grande tabernáculo, onde a palavra de Deus se expandirá pelos 4 cantos e a árvore da vida produzirá frutos para todas as nações, para a saúde das nações.